Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje de manhã, graças a Deus, nós tivemos um culto muito bom, né? Graças a Deus. A palavra de Deus sempre é assim, é o que a gente tem que entender. Se a gente não perde um culto, o outro é melhor. Para quem não perde. Agora, para quem perde, pode ser pior, né? Sempre é assim. A gente tem que valorizar. É claro, nem todos podem vir, né? A gente tem que ver que tem uns que não vêm porque não pode. Mas quem pode e não vem, então sempre vai perdendo. Isso não tem jeito. A gente tem que entender o seguinte, Deus, o Espírito de Deus, é muito sensível. Deus não julga uma pessoa ou qualquer uma coisa assim de uma hora para outra. Ele deixa, é como dizer, ele dá corda. Ele vai dando corda, até chega uma hora que a corda arrebenta, né? É claro. Isso é igual o juízo. O juízo nos dias passados e nesses dias, Deus está dando prazo demais para nós nesses dias. No dia de Noé foi bastante tempo, nos nossos dias, bastante tempo, ele está dando corda, ajudando, mas chega uma hora que não tem jeito mais. É a mesma coisa. Se a gente começar a negligenciar a palavra de Deus, vai chegar uma hora que a gente não recebe nada. Porque a gente já sabe disso, né? É igual pessoas, não importa se seja crente ou não, só lembra de Deus quando adoece. É só adoecer um instantinho, pede oração, sabe? Pede oração, ou então lembra, oh meu Deus, olha como é que eu estou, mas por que não lembra na hora que está bem? Sempre é assim, né? E assim também é igual nós também, se a gente não tiver cuidado, a gente vai indo. Isso é eu, você, qualquer um de nós, sabe? Porque às vezes nós pensamos assim, mas eu ainda venho, mas se eu vier e lá no fundo do coração eu não tenho o desejo de vir, é a mesma coisa. Deus olha o coração, Deus olha lá dentro. Ele sabe antes da gente pensar. Aliás, antes dele formar qualquer homem aqui na terra, ele já sabia tudo. Ele sabe até quantas vezes uma pulga pisca os seus olhos por dia. Já pensou? E ele não vai saber o que nós pensamos? Então, assim, a gente tem que pregar, tem que mostrar e tudo mais. Hoje, por exemplo, nós ouvimos uma mensagem muito boa e sempre aquelas coisas mais simples que a gente tem que olhar. Por exemplo, assim, é tão simples, né? Como foi o pastor estava usando aqui, o profeta fala demais nisso. É tão simples crer, é tão simples aceitar. E às vezes a gente é simples só para ouvir, mas não olha a profundidade que tem essa palavra tão simples. Isso, o que eu estava pensando hoje, uma coisa, sobre a fé, né? Eu até anotei aqui, porque na Bíblia está escrito, no livro de Coríntios, né? Sobre a fé, a esperança e a caridade, sabe? E aí a gente vê o seguinte, o que Jesus falou é a pura verdade. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Lá em Isaías ele disse, sabendo que ninguém dava conta, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, tudo ele tomou sobre si, sabe? Isaías, eu creio que 63, disse, eu sozinho pisei o lagar da ira do Deus todo. Eu sozinho.
Então, para provar assim, ó, eu sozinho fiz tudo. Mas o problema nosso é misturar as coisas. Nós misturamos o nosso ser, a nossa pessoa, né, com o que Deus faz. Deus fez sozinho, nós não precisamos fazer mais nada. Agora, a coisa seguinte, o que a Escritura, as duas Escrituras que eu anotei aqui, explica para a gente é o seguinte: nós misturamos as coisas, nós misturamos nós com Deus. Ah, mas e eu? Mas quando? Então espera, quando eu... Aí entra o caso da esperança, né? Esperança. Ah, mas quando? Olha a minha situação. Mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando que nós tenhamos a fé. A fé aqui, vocês notam, está em primeiro lugar. Alguém pode falar, mas é a caridade. Caridade é porque é Deus. Deus é caridade. Agora, para nós é a fé. A fé está em primeiro lugar porque Deus mesmo usou a sua fé para criar o mundo. Deus é caridade. Está vendo? É esperança, no caso que eu estou falando, é esperança. Nós esperamos. Ah, mas eu vou esperar eu mudar. Como? Que dia que eu vou mudar? Que dia que eu vou mudar? Então esse Deus pode nos mudar dando essa fé que Ele nos deu. Essa fé, a fé é um dom de Deus. E Deus... o caso aqui que a gente tem de entender é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esperança, caridade e fé. Então, caridade é o próprio Deus. Deus é isso aí. Agora, a esperança é que vem, por isso que o profeta diz, olha, o problema é isso aí, porque se nós começar a esperar muito, Satanás aproveita. Agora, Satanás não pode aproveitar da fé se você tiver uma fé verdadeira. Se eu e você tiver a fé de Deus, o diabo não vai aproveitar. Mas se eu ficar procurando, mas eu vou esperar eu melhorar. Que dia que eu vou melhorar? Que dia que você vai melhorar? Tem dia marcado para melhorar? Não, não tem. É só aceitar a verdade e é tão simples, né? Mas às vezes nós complicamos a nossa... Mistura tudo, né? A gente mistura o humano com Deus. Deus trabalha sozinho. Você notou? Eu sozinho pisei. Eu sozinho. Sem mim nada podeis fazer. Então não podemos misturar Deus com o ser humano de fora. Nós temos que crer em Deus e Deus vai operar segundo a nossa fé. Se nós temos fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, por certo, nós vamos chegar lá. Agora, se nós começar a confiar em nós mesmos, nós vamos chegar embaixo. Nós vamos só descendo, só descendo, só descendo. Não tem jeito. Não podemos confiar no homem. Isso não no sentido de pregação. Não podemos confiar no homem, nós não podemos confiar em nós mesmos, temos que confiar em Deus. Nós temos que ter fé. Por isso que o profeta diz, olha, se for um, esse sou eu. Olha, está vendo? Porque eu tenho fé. Está vendo? Então, nós temos que ter a mesma fé que ele tinha. Quer dizer, se for um, esse sou eu. Aí ele diz, porque eu creio. Porque eu creio. Agora, é isso que nós precisamos de entender sobre, no caso ali de Efésios, né? Efésios 2 também está escrito assim, porque pela graça sois salvos. A graça de Deus. A graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí, quando gente, tem uma mensagem que o profeta pregou, ele disse assim, quando a igreja descobriu o que ela é,
Sabe? Quando descobrir que ela é. Não é eu vou tentando melhorar, não. Quando a gente descobrir que nós somos filhos de Deus, o rapto acontece. Quando nós descobrir que Deus está aqui trabalhando tão perto de nós como nós já sabemos. Ele desceu do céu para ficar tão perto de mim e de você. Para quando você dá um passo, Ele está com você. Agora, eu tenho que descobrir isso, nós temos que descobrir isso. Não é o caso da gente ficar como o mundo lá fora, não. Adoece, eu lembro de Deus. Não, nós temos que lembrar de Deus todo momento da vida. São ou doente, sabe? Nós temos que lembrar que existe um Deus, não no céu apenas, mas em todo lugar. E em nós muito mais, porque em todos os lugares não vai me salvar, mas se Ele estiver em mim, Ele me salva. Se Ele estiver em vocês, Ele te salva também. Então, nós precisamos entender essas coisas assim, né? Então, eu quero... Aqui tem um pedido de oração. A irmã Daniela está pedindo oração por uma Natalícia, né, irmã? É amiga dela que congrega com o sogro do irmão Jairo. Ela está internada, num estado grave. Nós vamos orar por ela. Ela é casada, tem filhos, né? Nós vamos orar. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crer que Deus ouve as nossas orações. Aqui também Na quinta-feira nós oramos pela sobrinha do irmão Zé Neves, uma complicação na gestação, estava muito complicado, mas graças a Deus no outro dia ela voltou para casa, já está em casa, já saiu do hospital, ela estava internada. Então, foi quinta-feira, na sexta-feira, depois de meio-dia, ela já estava em casa, já saiu do hospital. Então é Deus trabalhando, Então, a gente tem que pensar nisso. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para Deus nos ajudar, né? E também os outros irmãos que sempre nós estamos orando, desde o pastor Joel para cá, e todos que estão aqui, que estão em casa, nós vamos continuar orando. Um aviso também para a Santa Ceia. Domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui na Santa Ceia. A irmã Sirlene, ela está ali, né? Tá, Deus te abençoa. Irmão Kepler está aí também, né? Deus abençoa vocês. Deus abençoa a todos, né? Deus abençoa a todos nós aqui, que nós queremos estar sempre juntos, porque nós estaremos juntos lá do outro lado. Nós cremos que Deus vai nos levar. E nós queremos, aqui, na verdade, nós não temos paz aqui, mas nós temos a paz de Deus no nosso coração. Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, e isso vai continuar. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Ele já venceu por nós. Então, nós estamos aqui exatamente assim. Nunca olho você. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele está fazendo por você. Sabe? Porque, como o profeta disse, se eu olhar para mim, eu vou só caindo. Porque o homem só está seguro por Deus. É igual ao mundo. Você nota que o profeta falou que desde anos, há uns 50 anos atrás, Deus ia destruir. As bombas iam ser soltas para destruir o mundo. Mas Deus segurou o tempo com a mão. E até hoje Ele está segurando o tempo com a mão por causa da igreja, por causa dos filhos dele. Para as bombas não explodir. Sabe? Mas o mundo já era para ter acabado há anos atrás. E Deus segurou o tempo com a mão. Já pensou? Deus segurou o tempo com a mão para, em outras palavras, assim, para não, só estava faltando 3 minutos para meia-noite, sabe? Era para destruir o mundo, faltava 3 minutos, Deus segurou o tempo com a mão, já tem mais de 60, 70 anos.
E nós estamos aqui ainda. Por amor a nós, ele segurou o tempo. Então, é a mesma coisa. Se você é um eleito, você vai chegar lá. Ninguém vai te segurar aqui. Ninguém. Nós vamos, e nós cremos dessa maneira. Então, aqui está esse pedido. Nós vamos ler a palavra primeiro, depois nós vamos orar por esses pedidos aqui. Tem uma peça de roupa aqui também. E nós vamos orar também. Mas vamos colocar de pé e vamos ler. Hoje nós vamos falar. Como na quinta-feira é poucos irmãos que vêm, eu falei que eu ia pregar um assunto que hoje é só continuar. Agora, quem não ouviu, aí pode ser que vai pegar no meio, né? Sem saber muito a respeito, né? Mas pode ser que eu cito alguma coisa que eu preguei na quinta-feira também. Mas vamos pedir a Deus, né? Para nos libertar. Então, o título é Deus teve que lutar com o próprio ser que Ele mesmo criou. Então, esse é o título. Então, vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7. 12, de 7 a 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vamos orar. Fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui, Senhor. Nós não sabemos até que dia nós estaremos aqui. Meu Deus, porque como existe um hino, um a um, vai sendo chamado, Senhor. Nós não sabemos se hoje à noite, se essa noite nós vamos ser chamados, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estar seguro em Tuas mãos. Que quando isso acontecer, Senhor, nós podemos sair para um lugar melhor do que esse aqui, Senhor. Ajuda os Teus filhos, tem misericórdia de todos nós, Pai. Toma conta de nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade, Senhor, para que o Senhor possa operar na nossa vida, Senhor. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor. Nesta hora, como na quinta-feira foi pregado sobre o juízo já está caindo, Senhor. Desde aquele tempo, Malaquias 4 está cumprindo. Meu Deus, mas pela graça do Senhor, nós encontramos um lugar, Senhor, de refúgio, uma mensagem que veio para dar segurança àqueles que são Teus, Senhor. E assim nós Te agradecemos por essa mensagem. Meu Deus, sabendo que o Senhor está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas, e quando vêm pensamentos maus, o Senhor entra em ação e tira aqueles pensamentos, meu Deus, para que nós não venhamos a desfalecer, Senhor. Ajuda nós, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está este pedido, Senhor, da Tua filha, Senhor. A irmã Natalícia, Senhor, que está internada em estado grave. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ela é uma filha do Senhor, Pai. Meu Deus, ela está ali, numa situação, eu creio que foi feita uma cirurgia na cabeça, Senhor. Meu Deus, e ela está ali internada, Senhor. Meu Deus, ela tem filhos para cuidar. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dela, entrar em ação em favor dela, Senhor. Meu Deus, e tirar todo o problema, Senhor, todas as coisas más que está ali, Senhor. O médico pode cortar, Senhor, mas o Senhor é que cura. Meu Deus, que o Senhor possa curar, Pai,
e tirar todo o mal para que ela possa voltar ao normal, Senhor, para cuidar dos seus filhos, Senhor. Nós estamos pedindo por misericórdia, Senhor, em favor dela, para que o Senhor possa abençoar e ajudar ela, Senhor, e ajudar aquelas crianças e o marido, Senhor. Quem sabe sofrendo tanto por causa daquilo. Meu Deus, ela está entregue em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como esses pedidos que estão aqui, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão doentes, meu Deus, que o Senhor entre em ação em favor de todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, essa peça de roupa que a filha do Senhor trouxe, Senhor. Meu Deus, porque ela crê, Senhor, não no homem, mas ela crê que o Senhor é o curador. Mas o Senhor colocou homens aqui na frente do trabalho, Senhor, para cumprir a Tua palavra. Assim, eu coloco a minha mão sobre esta peça de roupa, Senhor. Meu Deus, que ao tocar na pessoa, Senhor, que está enferma, ou qualquer coisa que estiver essa pessoa, Senhor, qualquer espírito, meu Deus, porque toda doença é um espírito. Meu Deus, que todo espírito saia dessa pessoa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja livre de tudo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar conosco mais uma vez, através da Tua palavra. Então, eu falei, foi quinta-feira, eu estava pregando sobre um assunto e falando sobre a numerologia de Deus. Deus tem uma maneira, eu estou sem aliança aqui, porque quando eu deito, o dedo incha, a aliança não quer sair, então acaba que eu tiro. Mas se Deus quiser, daqui a uns dias eu estarei bem, sem esse problema, né? Então, sobre a numerologia de Deus, Deus tem uma maneira de trabalhar. E ele, como na quinta-feira eu estava mostrando isso, e hoje nós vamos mostrar um pouco relacionado à maneira que Deus trabalha. É tanto que a própria mensagem, na revelação da palavra, ela não está na ordem como nós contamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A contagem de Deus é diferente da nossa. E nós é que temos que adaptar naquilo que Deus faz, porque Deus não erra. Nós erramos todos os dias ou toda hora, mas Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Não importa, é nós que temos que adaptar com as coisas de Deus e não querer que Deus faz da maneira nossa. Não, Deus trabalha do jeito que Ele sabe e sabe trabalhar melhor, porque na verdade é o seguinte, a Bíblia ela ficou escrita em parábola exatamente porque a Bíblia não é para todo mundo. Sabe? Então, ficou em parábola exatamente porque se fosse como um jornal, todo mundo. Jesus falou lá com aqueles fariseus, né? A voz é dada a conhecer os mistérios, porque é cheio de mistério. Mas a eles, ele disse, eu falo por parábola exatamente por causa disso. Porque para eles, os que não são salvos, eles não vão entender, mas o eleito sabe, o eleito entende. Não importa se está um aqui, 2 ou 4 lá na frente. Se Deus falou, está resolvido. Está resolvido o trabalho e a maneira. Então a maneira de Deus sempre foi assim. E como nós vamos mostrar aqui também, até as revelações nos nossos dias, dentro da mensagem, está desse jeito. Você pega a mensagem, por exemplo, o primeiro selo aqui, aí nós temos aqui conferência. Essa mensagem foi pregada, chama Conferência com Deus.
Tá? Aí, quando você lê a mensagem aqui, Conferência com Deus, aconteceu exatamente quando Jesus estava na Palestina. Deus é Espírito e Deus é a Palavra. Então essa conferência aconteceu exatamente nos dias de João Batista. Essa conferência da pomba e o cordeiro. Porque às vezes nós pensamos foi no céu. Não. O Deus do céu fez uma conferência com o cordeiro na terra. O cordeiro estava na terra. Então a conferência de Deus do cordeiro e a pomba foi ali. Quando você lê a mensagem aqui, você já nota assim que ele estava atravessando o rio Querite. Depois de uma reunião com os discípulos, os discípulos estavam aqui na terra. O cordeiro estava cansado, porque ele tinha tido reunião com os discípulos. E aí ele teve uma conferência com a pomba, que é Deus, o Espírito, para saber se ele agora, depois de tudo que ele já tinha passado, se ele ainda ia morrer pelos pecadores. E ele decidiu que morreria. Eu vou morrer por eles. E é por isso, irmãos, e é por isso que nós temos que entender, ele morreu por nós. Agora, não olhe a dificuldade sua que você tem. Não olhe a dificuldade do homem de fora. Olha que Deus já pagou o preço por você. Olha que Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Está vendo? De tal maneira por causa nossa. Já pensou? Agora, como é que nós vamos ficar ignorando? Mas eu sou fraco. Deus é forte. Eu sou fraco e vou continuar fraco, mas Deus é forte. Nunca. O poder de Deus nunca ficou fraco. Está escrito em 2 Coríntios aqui uma coisa, mas aquela fraqueza que ele teve era nós. Mas ele levou as nossas fraquezas na cruz. Está escrito aqui, ó, aqui em 2 Coríntios, ó. Só para os irmãos verem uma coisa. Ele levou, mas aquela fraqueza que estava ali não era a dele. Era ele me levando, ele levando você. E cravou tudo aquilo na cruz e eu fiquei livre, você ficou livre quando ele ressuscitou. 2 Coríntios aqui, ó. Olha aqui, ó. 13, verso 4. Escute bem aqui que vocês vão entender. Para depois eu e você não ficar reclamando que eu sou fraco. Eu sou fraco, eu não vou, ou eu não dou conta. Quem é que dá conta? Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Então aí é que tem que entrar a nossa fé. Eu sou um salvo, ele já deu conta por mim, e o que eu não dá conta aqui, se tiver um lugar para passar e eu não dá conta, ele passa primeiro, ou passa comigo. Então veja aqui, escute bem aqui, ó. 2 Coríntios 3, verso 4, até o verso 6. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza. Qual é a fraqueza que Deus tem? A nossa. Ele foi crucificado por causa nossa. Deus nunca errou, Deus nunca pecou, quem pecou foi nós. Ele foi crucificado por causa de Adão e nós. Porque todos morrem em Adão. Mas aquele que foi crucificado, todos vivem nele. Porque ele morreu e pagou o preço por nós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Está vendo? A vida de Deus em nós.
A vida de Deus é para nos dar ânimo. Para quando eu começar a pensar, mas eu não dou conta, esse Deus fala assim, olha, eu já dei conta por você. Eu já paguei o preço. Eu já venci. Examinai-vos a vós mesmos. Agora nós vamos falar a respeito desse grupo que caiu lá, né? O grupo que caiu primeiro. Vocês notam que a luta foi lá no céu. Caiu um grupo, mas nós não caímos, nós ficamos com ele. Então nós estamos com ele. É por isso que ele veio morrer no nosso lugar, porque nós ficamos com ele. Nós vencemos a mentira de Satanás lá em cima. E vencemos a mentira do diabo sobre nós na terra também. Quando o diabo falar assim, você não é eleito, aí você pode falar assim, naquela luta lá eu já te venci. E aqui eu estou te vencendo também. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, está vendo? A fé é um dom de Deus, tá? Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Viu? Aqui. Se não é que já estáis reprovados. Viu? Porque aqueles reprovados, eles recaem aqui na terra, mas aí ele disse aqui embaixo, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. E é isso aqui, é isso aqui que nós temos que entender, essa palavrinha assim, é tão simples. É tão simples de entender que ele já pagou o preço, que nós não estamos devendo mais nada. Satanás é que insiste, e nós, pelas fraquezas, é claro, eu até anotei algo aqui, ó, que sempre a gente está pregando, falando sobre o corpo glorificado. O corpo glorificado, irmão, por isso que enquanto nós estamos aqui, é uma luta. É uma luta, como aconteceu, o profeta falou sobre aquele índio velho. O índio, depois que recebeu o Espírito Santo, alguém perguntou para ele, índio, como ele ia depois que tinha recebido o Espírito Santo. Ele disse, um pouco bem e um pouco mal. Aí perguntaram para ele, mas por que isso? Ele disse, depois que índio recebeu o Espírito Santo, há 2 cães que lutam dentro dele. Um cão branco e um cão preto. Aí perguntou para ele, qual que vence? É aquele a quem o índio dá mais alimento. Está vendo? O cão preto é a carne, é o lado do diabo. Aí, como ele estava usando cão branco, quer dizer, o Espírito Santo do outro lado, trabalhando na alma da pessoa. Quem vence mais? Aquele a quem receber mais alimento. Está vendo? O Filho do Homem é o alimento. Amém. Quem comer da minha carne, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Está vendo? 70 foi embora, daquele dia que Jesus falou aquilo. Como hoje o pastor estava falando. Só ficou 12, era 80, 82. 70 foi embora e ficou 12. Sabe? É isso que nós precisamos de entender. Mas aqueles 12 ficaram, não entendeu totalmente aquilo, mas cria que era verdade. Depois foi explicado para eles. Aquilo foi explicado para eles depois da morte de Jesus, para provar assim, ó, eu sou a palavra e vou morrer. E se eu morrer, eu trago a vida minha para vocês. Aí eles entenderam o que significava aquilo. Se ele não morresse na carne, ninguém teria vida. E a vida dele é o Espírito Santo. Então, aqui, por exemplo, eu anotei aqui, só para... Preste bem atenção na maneira que eu vou ler o que eu anotei, que aí vocês vão entender. Jesus libertou a noiva no Calvário, dando a sua vida, que é o Espírito Santo, para estar nela. Vocês entenderam o que eu li? Jesus libertou a noiva no Calvário, dando a sua vida,
que é o Espírito Santo, quer dizer, deu a vida dele ali para liberar a vida que é o Espírito Santo para morar em nós. E o corpo dela, que é o corpo glorificado, ficou com ele, sendo uma terra redimida. Então o corpo redimido já está com ele. E a vida dele está em nós. Quando esta vida terminar, a vida dele, que está em nós, encontrará, é claro, no rapto naquele dia, essa vida que é Deus, encontra com aquele corpo que já está glorificado em algum lugar, e nós subiremos a encontrar com ele nos ares. Isso que nós temos que entender. Então, podemos usar a mesma palavra, é tão simples, né? É tão simples, porque ele já fez tudo. Triste é de nós ouvir quantos anos, como muitos ouvem, não sei quantos anos depois some, desaparece, e vai embora, e rejeita, né? Porque, olha, irmão, quando a pessoa rejeita a palavra, é triste. Mas quando o Espírito está na pessoa, que ele ainda ama a palavra, olha, ele nunca rejeitou. Eu falo de pessoas que já foram embora há muito tempo, que rejeitou, que hoje está contra. Isso aí, é uma tristeza para essas pessoas. Mas nós estamos aqui lutando. E eu creio que Deus vai nos dar força para lutar até que esse corpo desaparece, mesmo que vai para o pó da terra, mas que a vida que está aqui toma uma posição em um lugar aonde, quando o rapto... porque, na verdade, que é o seguinte, quando Paulo, por exemplo, a turma de Paulo, que morreu há 2000 anos atrás, quando chegar o rapto mesmo, por isso que a Bíblia diz, nós não temos que preocupar com eles, não, porque Deus tornará a trazer com ele. Foi Deus que levou. E Deus não é Deus de morto. Jesus falou, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Gente que vive. Deus não é Deus da parte de fora, não. Deus é Deus de gente que vive. E Abraão já tinha partido, e Isaac, todo, mas eles tinham partido para um lugar de descanso. Eles não estavam mortos, não. Então, Deus não é Deus de morto, não. Deus não vai chamar morto, não. Deus vai chamar quem tem vida. Assim que Ele está chamando. Hoje Ele está chamando. O Evangelho é para chamar aqueles que têm vida. E a vida está dentro da pessoa. E Ele, então, está chamando aqui. Então, aqui, como eu estava falando aqui, mas vamos voltar um pouquinho sobre o caso lá na eternidade. Esse ser que Deus criou, um ser viveu milhões de anos com Deus, antes dele se tornar um covarde, né? Um covarde, porque na verdade, que aqui, eu tenho outras escrituras aqui para provar que Ezequiel 28, ele era um querubim, um protetor, quando foi criado. Deus nunca criou nada ruim. Tudo que Deus criou é bom. Você sabe que Deus nunca criou nada ruim? Deus só criou coisa boa. E esse ser era numa posição tão alta que ele olhava tudo que Deus tinha lá no céu. Esse que rebelou contra Deus é aquele, esse aqui, ó. Esse que rebelou contra Deus é esse aqui, ó. Nós vamos ler sobre ele aqui, ó. Ezequiel 28. Veja o que ele era antes do pecado, antes dele cair, antes dele pecar. Vamos aqui. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Vocês notaram que aqui nós lemos que esse ser
se tornou uma antiga serpente chamada Diabo, Satanás. Mas ele era esse ser aqui, ó, agora que nós vamos ler, ó, escute bem, ó, aqui, ó. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Aqui, irmãos, você tem que entender, é a mensagem, você entende a mensagem? Que diz assim, ó, Deus trabalhou sempre através dos profetas, desde o Velho Testamento. E o diabo trabalhou através dos reis. Esse aqui mesmo, o diabo estava nele. Tá? Por isso, está falando aqui, ó. Então diz aqui, ó. Sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida cheia de sabedoria, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Lá. Foi estabelecido no monte de Deus. Como se fosse assim, ó. Ele estava no segundo lugar para vigiar tudo que Deus tinha. Tudo que Deus tinha criado, tudo ele olhava. E é por isso que nós encontramos que quando ele causou o problema, Deus nunca quis mais ninguém com ele. Sempre trabalhou sozinho. Ele não quis ter um ser como esse com ele. Ele trabalhou sozinho. Se tinha que morrer aqui, ele desceu e morreu. Se tinha que fazer qualquer obra, Deus faz a obra. Deus não, como muitas pessoas, Jesus, o Filho de Deus, sim. Esse Filho de Deus era o próprio Deus em carne. Deus, como o profeta diz, Deus jamais poderia fazer uma coisa dessa, mandar um filho para morrer. Não, ele mesmo desceu e morreu no nosso lugar. Porque ele jamais confiaria em outro ser. Ele só confia nele mesmo. E por isso que ele desceu do céu, ele era aquele cordeiro e ele era a pomba. E a pomba é o Espírito, e o cordeiro era o próprio Jesus na terra. E aquela pomba que é o Espírito Santo, levou diretamente o cordeiro, logo que o Espírito desceu sobre Jesus, a primeira coisa que aconteceu com ele foi levar ele para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo levou o cordeiro para ser tentado pelo diabo. E naqueles 40 dias e 40 noites, a noiva foi purificada. E é por isso que ela não tem que sair do pó dessa terra, porque o corpo dela já está na posição de glorificada. Porque aquela terra, Jesus era aquela terra redimida. E aquela terra redimida morreu, no sentido, por causa dos nossos pecados. Ele era um ser criado por Deus. Mas ele foi criado, como aqui, ó, as nossas fraquezas estavam sobre ele. Mas quando ele morreu, todas as nossas fraquezas foram por terra. E quando nós levantamos, já levantamos glorificado no corpo dele. Amém. Mas nós tínhamos que vir aqui. E nós estamos nesse corpo aqui. Por isso nós não podemos confiar nele. Nós temos que confiar no Espírito que está em nós, que já pagou o preço e já nos deu outro corpo que está em outra dimensão. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Então, vamos mais aqui. Ó. Então, escute bem aqui.
Tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está vendo? O que é iniquidade? Saber que uma coisa é certa e fazer ela de maneira errada. Ele sabia que era certo obedecer aquele ser que tinha criado ele. Ele sabia. Mas ele pensou pela grandeza e pelo que ele era, ele pensou assim, olha, e como ele já tinha encontrado um grupo já, porque ele já tinha milhares do lado dele, porque ele enganou aqueles milhares, então ele já pensou, já que eu já fiz isso, já enganei tantos, eu dou conta de vencer. Mas ele enganou. E Deus não venceu ele da forma que ele é criador. Ele teve que se tornar um Miguel. Deus teve que se tornar um lutador para lutar contra o próprio ser que ele criou. Ele se tornou Miguel. Porque na posição que ele tinha, já tinha, já só problema que ele estava causando, mas ele se tornou um Miguel para falar assim, agora tanto você quanto o grupo seu vai descer. E desceu para a terra. E está atormentando até hoje. Porque desceu para a terra. É tanto que ele estava lá no jardim do Éden. Estava lá. E ele era, por isso que o profeta sempre diz, olha, vocês têm que entender que aquelas duas árvores não têm nada a ver com as árvores normais. Elas eram árvores espirituais. A árvore da vida era o próprio Jesus, e a árvore da ciência do bem e do mal era o próprio Satanás. Estava no Éden, jardim de Deus. Aqui em Ezequiel 31, eu creio, se os irmãos lerem, ele estava lá, era uma árvore que tinha coração. Uma árvore que tinha coração. Pense bem numa coisa como essa. Então esse ser, ele tem que ser, por isso que nós pregamos o tempo todo contra ele tem que ser massacrado. Porque se a gente não faz isso, ele é um ser tão enganoso que daqui a um pouquinho ele engana a gente. Mas não, ele tem que ser massacrado, porque ele procura sempre lugar onde está sendo pregada a palavra. Porque ele é um espírito também, assim como Deus é espírito. Ele é espírito também. E ele precisa, como essa mensagem, uma mensagem que eu estou lendo, falando assim, Deus precisa de alguém para trabalhar, o diabo também precisa. E se a gente não tiver cuidado, ele pega a gente aqui no púlpito para derrotar as pessoas. Então, por isso, nós expulsamos ele. O que expulsa o diabo é a palavra de Deus. Vocês têm que notar isso, que o que expulsa Satanás é a palavra de Deus. Ela sendo pregada, Satanás vai embora. Satanás vai embora. É por isso que a era pentecostal, dificilmente eles expulsavam Satanás, porque eles queriam expulsar Satanás colocando a mão em cima da cabeça. E o diabo fazia brincadeira com eles. Todo dia voltava Satanás lá de novo. Mas prega a palavra, ele vai embora e nunca volta. Ele vai embora. A palavra expulsa o diabo. De quem quer que seja. Sabe? Então, a palavra foi... Por isso que Jesus derrotou ele com a palavra. E Jesus era o próprio Deus. E por que teve que usar a própria palavra para derrotar o diabo? Ele teve que usar a própria palavra para derrotar o diabo na carne. Está vendo? Lá ele derrotou sendo espírito. Mandou ele para baixo. Aqui Deus desceu e falou, agora eu vou encontrar com você lá embaixo. Você viu? Em outras palavras assim, não vou deixar você viver não, você tem que morrer. E a única maneira de Deus derrotar Satanás para ir para o lago de fogo foi Deus
tornando uma criança no ventre de uma virgem. Não tinha meio de fazer. De todas as maneiras que Deus tentava, colocava um Davi, um rei. Satanás vinha derrubar a vida. Colocava um Salomão, o diabo vinha, derrubava ele. Colocou um filho dele lá, que foi até feito pelo barro, Satanás veio e derrubou ele através da mulher. Tinha jeito. Mas aí veio um. Veio um, lá de cima. Essa era a forma que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele não tirou um da terra, um desceu do céu. E esse um que desceu do céu já tinha um nome lá em cima, nome de redenção. O nome de Jesus é nome de redenção. Já estava lá no céu. Então, Deus fez isso e aqui a gente vai encontrar, irmão, ali no Novo Testamento, a gente encontra Satanás, o Judas era o próprio diabo encarnado. Está escrito em Atos capítulo 1. Judas morreu para ir para o seu próprio lugar. Está vendo? E o lugar dele era o inferno, porque assim como Deus veio e chegou a ser um homem na terra, Satanás veio passando através dos reis até que chegou a ser um homem também, para liberar o espírito que estava nele para o Novo Testamento. Deus veio em carne para liberar a vida dele para a noiva dele, para ela ter a própria vida dele. E ali estavam os dois lá. É como se Deus falasse assim com ele: ó, Satanás, agora tudo que eu fiz você veio e derrubou, todos que eu mando você derruba. Agora, vamos ver agora, faz o que eu vou fazer. Eu vou criar um ser no ventre de uma virgem. Se você conseguir, nós vamos continuar. Se você não conseguir, eu vou te derrubar. E deixou ele crescer até 33 anos para ele provar o que nós provamos, ser tentado como nós somos tentados. Ele foi tentado em tudo. Olha, não teve jeito, então eu vou matar ele. Matou ele, falou assim: agora eu estou livre. Matou ele, daqui um pouquinho olha ele lá no inferno tomando a chave dele. Está vendo? Ele pensou que estava livre. Ele falou: já que ele foi na cruz, morreu. Aí, antes da ressurreição, olha ele lá em teofania, tomando a chave da morte e do inferno, para depois voltar e ressuscitar o corpo. Ele não foi lá no corpo, não. O corpo dele ficou. Ele foi lá em teofania. Em teofania ele passou, tomou a chave da morte e do inferno, passou no paraíso, chamou Abraão, Sara e Jacó e Adão e todos. Em teofania ele passou, tanto que a Escritura mostra uma coisa, que o santo do Velho Testamento, quando Jesus morreu, e os santos do Velho Testamento ressuscitaram, e saindo depois da ressurreição deles. Ele só passou lá no paraíso e avisou para eles: daqui um pouquinho vocês vão sair daí. Daqui um pouquinho vocês recebem um corpo, vão encontrar comigo e vão lá para o céu e bater nos portões eternos. Quem está chegando? O rei. Quem está chegando é o rei que venceu Satanás na terra. Vocês querem ver? Às vezes quem ouve pela internet não sabe, né? Então vamos ver aqui o Salmo 24 aqui. Vamos ver aqui o que está escrito aqui quando ele chega lá no céu. Isso é quando ele venceu e chegou lá com Abraão, Sara, Isaac, Jacó, todos aqueles
santos do Velho Testamento. Então diz aqui, ó, 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele tinha vencido o diabo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O que eu estou pregando, mostrando isso, na verdade, que eu ia pregar. O que eu estou pregando, irmão, eu creio que tudo que acontece é porque nós precisamos. Isso aqui é para ajudar a todos nós. Para você não sentir, não sei, igual Cocá, eu estou fraco, né? Eu Cocá sempre, eu estou fraco. Não, mas não é isso que você tem que entender. Você tem que entender assim, ó, que você é fraco, mas que você crê num Deus forte, que já pagou o preço por você e que já venceu todos os problemas que nós temos. Nós vamos ter mais, não é porque tem pessoa que é igual os pentecostais, eles acham assim, quando você é um crente, né, que você vai melhorando, não é isso não. Num sentido você pode até, é igual a morte no corpo. Você já viu uma pessoa que nasceu, uma criança, que cresceu, virou um jovem, e depois ele continua jovem? Não, ele vai morrendo. Não tem jeito, vai morrendo, cada dia morrendo na carne, mas dentro tem vida. A vida que está dentro que é importante, a vida que está dentro que ouve a palavra. Você sabe que não é o homem de fora, não é o homem de fora. Porque nós não podemos estar enganado porque tem uma escritura que é muito clara para nós aqui, ó. Está aqui, eu vou encontrar ela aqui. Em Romanos, ela é muito clara para nós entender e também em 1 Coríntios, lembrei aqui também, mas vamos aqui em Romanos, só para os irmãos ver uma coisa. Romanos capítulo 10, está escrito assim, ó, aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra de Deus. É Deus mesmo em tudo. Deus a palavra e Deus aqui. É um comunicado do próprio Deus. Deus é a palavra e Deus é espírito. As minhas palavras são espírito e vida. A vida é Deus, Deus é espírito. E o espírito está na pessoa que está viva, ouvindo. E a palavra é Ele mesmo. E Ele mesmo entende a sua palavra. Não é o homem de fora. Se fosse assim, por isso que a Bíblia é escrita em parábola. Porque ela ficou em parábola exatamente para vós, como Ele falou com os discípulos. Para eles eu prego em parábola, mas para eles não entender. Mas vocês entendem os mistérios que está aqui. Por quê?
Porque Deus está na pessoa para mostrar o que é o mistério. Então vamos aqui, mais aqui. Só como eu peguei essa parte aqui, 1 Coríntios, isso aqui, vamos aqui, ó. Eu creio que é aqui mesmo. Aqui, ó. 2, verso 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Está mostrando algo diferente daquilo que qualquer um pode ouvir. Todo mundo é igual aqui, irmão. A diferença que faz é Deus. Deus faz a diferença. O Espírito de Deus faz a diferença na pessoa. Todo mundo é igual. Então, diz aqui, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não é pela mente, não. Não é pelo Espírito meu, é pelo seu Espírito. Por isso Jesus disse, você tem que nascer de novo. Nascer de novo significa receber o meu Espírito. Que eu amo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Combina, quer dizer, Espírito do homem sabe as coisas do homem, né? Agora vamos lá, né? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Porque Ele é o seu próprio intérprete. Deus escreveu a palavra e Ele mesmo a interpreta. Você está vendo? Porque aí vem o caso que é aí onde está escondido. Um tesouro escondido é nisso aí. O Espírito de Deus na pessoa vai ter discernimento. Saber o que é certo e o que é errado. Sabe? E quem tem o Espírito de Deus nele, jamais perderá a salvação. Quem tem o Espírito Santo não perde a salvação. Por isso que eu estou mostrando os quadros. Eu posso ter menos lutas, outro pode ter mais, outro mais, outro mais, mas essas lutas, se você é um eleito, não vai tirar você do rato. Você vai lutar contra o diabo, porque o diabo está aqui para lutar. Ele quer que nós entregamos como vencedores, mas nós não vamos entregar. Por quê? Porque Jesus disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é eu vencendo, Ele já venceu. E eu tenho que crer na obra consumada. É uma obra consumada. Ele, quando estava aqui na terra, ele disse, está consumado. Em outras palavras, não precisa ninguém fazer mais nada, eu já fiz a obra. Antes de morrer, está consumado. Eu venci o diabo. Eu venci por vocês. Ah, mas ele morreu? Morreu, mas ressuscitou. Mas antes de qualquer coisa, ele venceu o diabo ainda para poder expressar. A obra já está consumada. E ele consumou a obra. Tudo que é dele está seguro. Tudo que é dele. Então, quando vier fraqueza, você lembra, existe um Deus forte que me salvou. Existe um Deus que me salvou, as minhas fraquezas não vai me tirar do rato. E nunca vai pensar que você vai ser uma pessoa forte aqui na terra. Se você começar a pensar assim, tem alguma coisa errada. Você sempre tem que lembrar disso.
No mundo tereis aflições. Aflições é problema. Problema, é luta com filho, luta com marido, luta com marido com mulher, e filho. É assim, desse jeito. Vai ser desse jeito. E é por isso que no céu não tem criança de poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias. É porque Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então não vai dar trabalho nenhum lá, porque ele só tem filho. E só filho obediente. Está vendo? Deus nunca teve neto. Então por isso, filhos, netos, lembra de uma coisa. Você não é salvo por causa do seu pai aqui. Você é salvo por causa do seu pai celestial. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que aceitar a Ele. Foi Ele que morreu por você. Sabe? Salvação não depende, não tem uma filiação. Essa aí, a filiação de Deus é pai e filho. Você nunca viu Deus ser um neto de alguém, Deus ser neto. Nunca, nunca, nunca. Por isso que Ezequiel 18 está claro. Que Deus não queria ouvir mais aquele provérbio que está lá, que o filho comia uva e embotava os dentes do pai, ou o pai comia uva e não, quem come uva, o dente vai ficar sensível, é de quem come. Quem peca, o dente, no sentido, vai ficar sensível, é quem faz. Não é o pai fazer ou o filho fazer e o pai ter que pagar, não. Nesse ponto aqui, cada um vai ter que pagar. Ou ficar livre. E para ficar livre, tem uma mensagem. Aqui. Essa mensagem. Como hoje eu estava falando com o pastor Eliezer, ele falando, mostrando sobre o Concílio Mundial de Igrejas, né? Concílio Mundial de Igrejas, é claro que o profeta até explicou, isso começou aqui como começou no Jardim do Éden. Quer dizer, uma proposição muito convidativa, sustentada diretamente no mandamento. Não foi assim que Deus disse? Está vendo? Foi exatamente o mandamento que já tinha sido determinado. Foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Foi assim. E através dessa pregação, Eva caiu. Porque Satanás não ia falar assim, não é assim. Não, ele disse, foi assim que Deus disse. Para ela sustentar que era. E depois ela aproveitar a oportunidade e derrubar. Sabe? Hoje é a mesma coisa. Quer dizer, seria uma sustentação do Concílio Mundial, é o que Jesus falou. Um só rebanho, um só pastor. E aí eles estão querendo fazer um rebanhão, mas só que Jesus disse que o rebanho dele é pequeno. Rebanhão é do diabo. Deus tem um rebanhinho. Rebanhão é de lá. Então Deus não está fazendo um rebanhão, Ele está juntando aos poucos. Em meio ao rebanhão aí que estão fazendo, que é o Concílio Mundial de Igrejas, Deus envia uma mensagem para tirar um rebanho pequeno. E é por isso, ó como Deus faz. Quando Satanás entra, que Satanás pegou todas para fazer esse Concílio Mundial de Igrejas com essa Bíblia. Mas Deus pegou os eleitos com essa mensagem. Aqui. O rebanhão não vai aceitar essa aqui. É o pequeno rebanho que vai. Ó meu pequeno rebanho, é do agrado do Pai dar-lhe o reino. Está vendo? Então, a diferença é essa, que Satanás, por isso que ele tenta desvirtuar a mensagem. Porque se ele tirar a mensagem de mim e de você, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos com a Bíblia na mão. Mas se ele não tirar o poder que está aqui agora,
aqui, ele também não vai tirar daqui. Porque o poder para levar a noiva está nas mensagens. O poder do rapto está nas mensagens. Porque essa é uma revelação que veio de cima. O Concílio Mundial de Igreja não consegue ver esse poder que veio de cima. Os 7 trovões, o mundo religioso não sabe nada a respeito. E nós sabemos porque nós temos o mesmo Espírito que estava no mensageiro. O mesmo Espírito, sabe? Então, como eu preguei aqui, não sei se um dia aqui, falando sobre os ensinamentos ali no Velho Testamento, Moisés, o soldeiro dando conselho para ele, para fazer e procurar um grupo para ajudar ele, porque sozinho ele não dava conta, e ele atendeu o pedido, e Deus chegou e disse, chama as pessoas aí, que eu vou tirar do seu espírito e colocar neles. Em outras palavras, o mesmo Espírito que estava no profeta, está nos pregadores, está na igreja. Se não tiver, há uma divergência. Sabe? E vai dar uma divergência. Acabou que, se eu começar aqui no meio agora, não sei nem o que eu vou mostrar aqui. Mas deixa eu mostrar pelo menos aqui no primeiro selo. Como eu comecei só a falar aqui a respeito da conferência, e eu disse que aqui é uma ordem assim, mas para você procurar os acontecimentos, às vezes você tem que ir lá no último aqui, para encontrar o primeiro que aconteceu, sabe? Então, a ordem de ler é assim, mas para quem prega tem que olhar a ordem de Deus, a maneira que ele colocou aqui. Porque senão vai perder. Então, por isso que ele diz que é como montar um quebra-cabeça. Você já viu montar um quebra-cabeça? Se montar errado, sobra uma peça. Aqui não pode sobrar peça nenhuma. Tudo é Deus que falou, então como vai sobrar peça? Então não tem jeito de sobrar peça, né? Então, a conferência, como eu disse aqui, essa conferência do Cordeiro e a Pomba, eu não vou ler, mas eu ia ler, mas não vou ler. Então, foi a primeira coisa que aconteceu depois do pecado. Deus teve que fazer essa conferência aqui para tomar o livro, quer dizer, tomar os nossos livros, tomar as nossas culpas. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, essa conferência. Por isso que ele fala, ele estava cansado, andando com os discípulos. Deixa eu ler pelo menos a primeira parte aqui, que vocês vão ver aqui, E disse aqui, aqui no parágrafo 127, ele disse assim: e tinha que haver uma conferência entre o Cordeiro e a Pomba, e eles prepararam um lugar para tê-la. Depois do jantar, naquela noite, eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou em algum lugar, e atravessaram o riacho e entraram em um jardim chamado Getsemane, para ter a conferência. Você vai, em outras palavras, você vai morrer, e falando, isso é o próprio Deus, Espírito, falando com o corpo dele, Cordeiro. Você vai morrer no lugar deles? E ele decidiu, eu vou morrer no lugar deles. E aquela decisão foi tão grande que o suor dele começou a pingar sangue. De tão terrível que seria aquilo. Mas ele disse, eu vou morrer no lugar deles. E só para vocês verem, aí eu vou lá no último aqui, depois eu vou voltar nas outras aqui. Vamos aqui, ver aqui a conferência aqui no primeiro selo. 303. Eu já deixei os 52 para trás, que é outros acontecimentos que vai acontecer depois. Mas vamos aqui no 303. Agora recordem, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono para ser um homem, né? Saiu do trono, o anticristo veio do trono, Judas.
Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus desceu do céu e se fez uma criança e morreu no nosso lugar, o diabo saiu do inferno também para poder fazer uma obra para liberar o espírito que estava nele para o Novo Testamento. O espírito do anticristo é o espírito que estava em Judas. E o Espírito Santo que está na igreja é o espírito que estava em Cristo. Então diz aqui, vê Judas, ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, o espírito do anticristo regressou também. Já viu como é que os dois trabalham? É assim. Quando Deus começa uma obra, Satanás desce para atrapalhar aquela obra. Sempre foi assim. Então aí vocês notaram que a primeira tomada e a primeira coisa que aconteceu foi quando Deus desceu do céu para se fazer carne, para tomar as nossas culpas, morrer no nosso lugar. Aí, como o Espírito tinha regressado à terra, porque vocês notam que quando Adão saiu do jardim do Éden, Deus, o Criador, a vida voltou ao dono original. Quem é o dono original da vida? Deus. A vida retornou ao dono original. E só retornou quando esse Deus se tornou carne e morreu no nosso lugar. Aquela vida retornou para passar pela vida de um ser humano e vir morar em mim e em você. Então Deus tomou a culpa de Adão, tomou a culpa de todo mundo. E isso aconteceu na terra. E por isso que ele está falando aqui. E se vocês continuarem lendo, vocês vão notar que ele diz, você vai tomar a culpa desses fétidos pecadores? Ele decidiu, vou tomar. E tomou. Não é que vou tomar, já tomou. Já pagou o preço por nós. Nós somos livres. Nós estamos livres. Então, aí vocês notam, isso está no 300, e agora vamos aqui outra, aqui, que eu anotei aqui. Aqui, outra coisa, está aqui nas mensagens que eu ia ler, mas a outra coisa aqui, ó. 154. E Jesus disse, aquele que venceu o anticristo e todas as coisas do mundo, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. De novo, vocês notaram aqui? Aquele que venceu o anticristo vai assentar comigo no meu trono. Aonde vai ser o trono dele? Como filho de Davi. Quando nós vencer o anticristo, que é o problema contra a verdade, então nós estamos aqui para testemunhar a verdade e o diabo tentando tirar essa verdade. E nós insistimos. Essa mensagem é a verdade. Aí você vence o anticristo. Quando alguém fala assim, mas esse homem é falso. Falso para você, mas para mim é verdadeiro. Aí você vence o diabo. Mas vocês notaram aqui? Aí ele falando, quando que ele venceu e assentou com o Pai no trono? É porque está na mensagem, mas quando ele venceu aqui, que morreu no nosso lugar, ele foi ali em Apocalipse 5, está sentado com o Pai. É claro, irmãos, o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Aí, em em Apocalipse 4, ali, João viu um assentado no trono. Porque aquele que venceu, que assentou lá, é o mesmo Deus que estava em carne aqui e venceu como cordeiro. Mas lá ele assenta como cordeiro. Durante todo o Novo Testamento, ele assenta como cordeiro. E quando ele volta aqui, que pega o livro em Apocalipse 5, verso 7, ele pega o livro como cordeiro e passa para a mão desse homem, para revelar. Está em Apocalipse 5, depois nós vamos entrar, eu só estou citando o que eu ia pregar. Apocalipse 5, verso 7. Quando esse mesmo cordeiro,
que assentou durante, como ele disse, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, se vocês vencerem, vocês vão assentar comigo no meu trono, aqui na terra, que é filho de Davi. Esse mesmo Cordeiro, agora chega a hora de revelar o selo. Esse mesmo Cordeiro desce, está aqui no primeiro selo. Esta noite o Cordeiro está com o livro na mão para revelar o selo. Apocalipse 5, verso 7. E por isso que ele chama a atenção, este homem aqui, como eu preguei aqui na quinta-feira, vocês não estavam aqui, eu preguei na quinta-feira. Se o sétimo selo foi revelado através de um homem chamado Jesus, e ele era a revelação daquele selo, o sétimo selo proveio pela mensagem, o sétimo selo seria revelado por um homem. E esse homem chama William Marion Branham. Por isso está escrito na festa da trombeta, que estou com ela aqui, 264. Veja, o sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Então o sétimo selo é uma revelação. E essa revelação é essa que está aqui diante de nós. Está vendo? Vocês estão vendo como é que Deus faz as coisas? Então, aí você tem que pegar da frente para trás, por isso que eu estou pegando assim. Quer dizer, a primeira revelação estava lá no 303. E depois você vem trazendo para trás. É igual o judeu, você já viu como o judeu lê a Bíblia? Eles lê... voltando. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, irmão. Se você olhar lá no princípio, está escrito assim, ó. Sobre o tempo de Deus. Olha para você ver, sobre o tempo de... Até hoje os judeus guardam o tempo de Deus, que às vezes nós não entendemos. Olha aqui, ó, como está escrito. Só para mim preencher o tempo ali, para nós... Aqui, ó, está escrito assim, ó. O primeiro dia da semana. E disse Deus, haja... Deixa eu ler aqui um outro lugar aqui, ó. Quer ver? Onde ele termina. Aqui, ó. Verso 18. Diz assim. E foi a tarde, 19, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. E foi a tarde, amanhã o dia quarto. Veja como Deus conta. Deus conta a tarde, ele conta de 18 horas para frente. Assim como os judeus, a mesma coisa. O judeu também conta a mesma coisa. É tanto que quando Jesus estava indo para a cruz ali, que a gente fala que era sexta-feira, desde quinta-feira, 18 horas para frente, já era sexta-feira. É a mesma coisa assim, Deus, da maneira que Deus conta aqui, os judeus continuam, e eles continuam também lendo assim, e Deus continua fazendo exatamente do jeito dele. Você nunca vai entender assim, ó. Você tem que ver a matemática de Deus. E quem tem que ver isso, sabe quem? Quem prega. Quem prega para depois não pregar errado. Porque nós vamos ter que dar conta daquilo que nós pregamos. Sabe? E por isso a gente vai deixar aqui, ó, só essa parte aqui, só para vocês verem uma coisa aqui, ó. A conclusão que eu estou falando aqui, ó, na mensagem brecha, escute bem aqui, ó. Quantas vezes, como eu já falei, os pregadores não liam a mensagem brecha, exatamente por causa disso aqui, ó. Eles tinham medo de ler a brecha, porque diz que o sétimo anjo estaria na terra no tempo da vinda dele. E como eles tinham medo de ler e pensar assim, mas como o sétimo anjo estará na terra, pois ele já morreu? Mas só que ele estava. O Cordeiro revelou o livro, foi para ele. E o Cordeiro é Deus, é Cristo. E Cristo veio e revelou o livro para ele aqui na terra. Ele estava na terra como João Batista estava quando Jesus veio. Aqui é a abertura da palavra, é Deus revelando a nós. Mais uma coisa que vocês põem na mente, é Deus revelando a nós.
Não significa revelando só a letra, não. É Deus aqui na terra revelando, mostrando para nós que Ele está aqui. É isso. Olha aqui, ó. Ele leu o Apocalipse, aí leu assim, ó. Aí ele leu assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. O último olho do cordeiro é o mensageiro. Então o cordeiro tinha 7 olhos. Ele tinha 7, quer dizer, 7 espíritos, não era 7 espíritos, era 7 períodos de tempo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Isso foi agora, em 63, tá? Agora, no sentido da nossa era, tá? Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse, descendo para a inclusão do verso 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. De Apocalipse 5 ele passa para o 10, está vendo? Agora, já pensou se nós não acompanhar? Se você continuar lendo Apocalipse 5, 6, 7, 8 e 8, quando você tem que passar lá para Apocalipse 10, para enxergar o resto que já pregou. Ah. Pois é, estaríamos perdidos, né? Agora, se você estiver anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, e assim vocês terão um entendimento antes de entrar nisso. Agora, isso é no tempo do fim. Ouçam. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Se vocês observarem, esse é Cristo. Amém. Agora, quem podia falar isso? Ele. Porque quem viu esse anjo forte foi ele. E quem recebeu a palavra desse anjo forte foi ele. E quem está com a palavra do anjo forte é nós. Amém. Aqui, está aqui. E agora ela tem que ser pregada como ela veio. Ela tem que ser mostrada, porque senão nós vamos pagar o preço. E é por isso que nós insistimos em mostrar: Jesus está aqui. Amém. Ele não vai sair daqui enquanto a noiva dele não sair. Tá, eu até notei outra, está aqui, mostrando aqui, ó. Ele está aqui porque os 200 demônios desceu para fazer algo para a noiva. Ele disse, mas ela não vai ser tentada por eles, porque ele a protege. Amém. Quer dizer, as tribulaçõezinhas que nós... não é nada. Os 200 demônios desceu para fazer com que ela perecesse. Mas o profeta disse, mas vocês obterão a resposta. Ela não vai fazer isso porque o noivo a protege. Amém. O noivo está aqui para proteger ela. Ela não vai passar por isto, porque ele está aqui. Eu estou falando aqui, irmão, não é aqui dentro da igreja, não. Ele está no mundo protegendo a sua noiva. Aonde a mensagem está sendo pregada é uma proteção da noiva. Porque aqui nós cremos que é uma partícula. A noiva está no mundo inteiro. E a noiva está sendo alimentada pelo poder do corpo, do infalível corpo do Filho do Homem. Não é William Branham. É Jesus. William Branham é o representante dele. Sabe? Mas eu creio que ele ainda está aqui. Amém? Deus abençoa. Deus abençoa a todos. E nós... Depois, quem sabe, já é 2 vezes que eu pego... Domingo eu peguei uma mensagem, deixei lá, agora peguei de novo, não preguei. Mas vamos ver se depois, no domingo, se a gente prega. Também no domingo que vem, a Santa Ceia, às vezes não dá tempo muito, mas o que Deus quiser fazer, Ele faz. E está fazendo. Vamos nos colocar em pé e vamos embora com a graça de Deus. E Deus abençoe a todos, tanto os irmãos que estão aqui, quanto os irmãos que ouvem através da internet e ainda vão ouvir também, né? Vamos
fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, eu creio que o Senhor ainda está aqui, Pai, para nos ajudar. Mesmo vivendo, Senhor Deus, no cumprimento de Malaquias 4, sabendo que o Senhor tem enviado um mensageiro trazendo uma mensagem, e essa mensagem, Pai, existe salvação nela para aqueles que creem, Pai. Como o Senhor desce como uma águia, trazendo salvação debaixo das asas. Nós cremos, Senhor Deus, que nós estamos sendo libertados, Pai. E nós cremos que o Senhor ainda está segurando o tempo por amor aos seus filhos. E agora, Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor, Pai, ajuda os irmãos. Leva, Senhor Deus, cada um em paz para os seus lares. Fortaleça cada um de nós, meu Deus. Tira toda a tristeza, Senhor, e coloca alegria de saber que nós somos salvos. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Ajuda os irmãos que trabalham, Senhor. Meu Deus, que trabalha particular, os irmãos que viajam, Senhor. Meu Deus, ajuda eles, ajuda as irmãs que têm filhos pequenos, Senhor. Ajuda cada família, Pai. Na verdade, nós pedimos por cada um de nós. E dá-nos uma noite abençoada. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da Tua graça. E que o Senhor nos guarda nas estradas, nas ruas, aonde quer que tivermos que passar. Que o Senhor nos ajuda e nos guarda e nos dá um sono abençoado. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Até terça-feira, até quinta e até domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Amém.